Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Você já parou para pensar que algumas histórias, aquelas que nos prendem e que não saem da nossa cabeça, guardam algo muito mais profundo do que a simples trama? Por que essa narrativa nos atrai e nos assombra, como se falasse de algo que sempre soubéssemos, mas nunca conseguimos nomear? Estas obras mostram mundos que nos revelam aspectos de nós mesmos, dilemas existenciais, arquétipos que Jung definiu como imagens primordiais da psique humana, e conflitos ressoam filosofias centenárias sobre a liberdade e o sentido da vida. Eu estou falando do universo riquíssimo de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. E é exatamente esse tipo de narrativa, uma aventura épica, que quando vista sob a lente da psicologia analítica e do existencialismo, revela camadas profundas sobre o ser humano. Hoje vamos percorrer as trilhas da Terra-média sob dois olhares tão poderosos quanto o olho da torre. A psicanálise arquetípica de Carl Gustav Jung e a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre. De um lado, um mergulho nas profundezas do inconsciente coletivo e a jornada do herói. Do outro, a angústia da liberdade, o peso da responsabilidade e o confronto com o nada. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, mas que logo seguiu seu próprio caminho, nos deixou conceitos que mudaram completamente a forma como a gente entende a mente humana. E talvez o mais poderoso conceito seja o dos arquétipos. Essas imagens primordiais que surgem no inconsciente coletivo. Olha só, já temos aí um conceito-chave, inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma camada profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade, independente da cultura, época ou lugar. É como se fosse um padrão humano fundamental, um patrimônio simbólico universal, que aparece nos mitos, nas religiões e, claro, na literatura. Os arquétipos, então, são meio que o DNA simbólico da psique. Modelos estruturais que influenciam como nossa personalidade funciona, mas fazem isso de um jeito silencioso, lá nas profundezas da mente, como se fossem padrões invisíveis que atravessam e orientam tudo o que a gente vive, tanto no inconsciente quanto no consciente. Aliás, no episódio anterior sobre o inconsciente, eu já falei sobre esses arquétipos, então, se você quiser aprofundar ainda mais, recomendo muito que ouça aquele episódio, vai ajudar bastante na compreensão. Agora, entrando no universo de Tolkien, não é por acaso que personagens como Gandalf, Frodo e Gollum encarnem figuras arquétipas tão profundas. O Gandalf, por exemplo, é aquele arquétipo clássico, o sábio, o guia detentor do conhecimento oculto, aquele que conduz os heróis pelo caminho da sabedoria e da transformação. O Frodo é o herói, o indivíduo chamado para a jornada, que vai enfrentar desafios, tanto externos quanto internos, lutando para manter sua integridade. E o Gollum? Bom, Gollum é a sombra pura, aquela parte reprimida da psique, o lado sombrio que todos nós carregamos, cheio de contradições, desejos conflitantes, é aquela parte também que a gente quer esconder. Aliás, a sombra é um conceito super importante na psicologia junguiana. Ela representa tudo aquilo que a gente rejeita, vejam bem, medos, desejos, impulsos, características que nossa consciência simplesmente não aceita. E olha que interessante, na história do Gollum, isso fica muito claro. De um lado temos o Sméagol, aquela parte mais socialmente aceitável, que até tenta agir dentro da normalidade, mas vive dominado pela sombra, que é justamente o Gollum, obsessivo e destrutivo. Aquela fantasia de poder absoluto que, no universo de Tolkien, é representado pelo Um Anel.
também pode aparecer na nossa vida, como mecanismos de defesa. Tá, mas defesa contra quê? É o medo da insignificância, a ansiedade diante da perda de controle, a angústia de encarar a própria fragilidade e finitude, e, é claro, contra a própria sombra, que contém tudo isso. Por isso, essa fantasia se liga a comportamentos compulsivos, vícios ou relações tóxicas. Eles servem como tentativas desesperadas de manter uma ilusão de poder e evitar o contato com o vazio, com o real desamparo humano. É como se dissesse para si mesmo: se eu tiver o poder absoluto, nada pode me ferir. E aí eu vou expandindo ainda mais essa ideia com as relações tóxicas. Vai distanciando um pouquinho do Senhor dos Anéis, mas vai ser essencial para que vocês entendam os exemplos que eu darei adiante. Então, aí entra um ponto delicado, as relações tóxicas. Às vezes, controlar o outro é uma tentativa desesperada de não se sentir vulnerável, tá ok? Como se ao manter tudo sob controle, eu evitasse a dor de ser rejeitado ou de perceber que não tenho controle nenhum na real. Essa é até fácil de entender, né? O controle controlando o outro, poder controlando o outro. Mas o mais interessante é que às vezes quem se deixa controlar também está exercendo um tipo de poder. Sim, é mantendo o outro preso nessa dinâmica que, no fundo, alimenta uma ilusão de segurança, mas que, no final das contas, só aprisiona os dois. É como se fosse um pacto silencioso. Eu finjo que controla, você finge que depende, e a gente evita de olhar para o medo que existe atrás de tudo isso. Então, voltando ao nosso tema, Jung sempre ensinava que ignorar a sombra não faz ela desaparecer. Pelo contrário, quanto mais a gente reprime, mais ela ganha força, ali, escondida, controlando o nosso comportamento, sem que a gente perceba, e muitas vezes de forma autodestrutiva, como eu já citei anteriormente. Por isso, integrar a sombra é fundamental para a nossa saúde psíquica. Não tem outro caminho, é preciso reconhecer e aceitar estes aspectos obscuros para que a gente alcance a individuação, este processo de se tornar um ser inteiro, onde as partes fragmentadas da psique finalmente se harmonizam. No universo de Tolkien, olha só, um anel simboliza justamente essa sombra, de um jeito super potente, né? Percebam, ele é a tentação, a corrupção, uma força que alimenta aquele desejo de dominação. Carregar o anel é como estar em contato direto com os seus impulsos reprimidos, com o medo de perder a própria identidade e com o risco real da autodestruição. Então temos o valente Frodo, que quando aceita a missão de levar o anel até Mordor, não está fazendo uma caminhada física, ele está embarcando numa jornada de individuação. Cada passo que ele dá, um confronto com a própria sombra. E aí que Tolkien e Jung e toda essa simbologia se encontram de forma genial. Vai ficar fácil entendermos com os exemplos, mas antes precisamos ainda ter mais alguns conceitos em mente. O Self é para Jung um arquétipo da totalidade, o centro regulador e organizador da psique, integrando o consciente e o inconsciente. Ele é o todo maior, do qual o ego é apenas uma parte, né? Sempre falamos em ego, mas também associamos a Freud quando falamos disso. Então o Self, em uma analogia aqui, seria como o Sol, né? Com seus componentes, sendo os planetas, mas cada planeta aí tem sua função. Irei esclarecer. Mas talvez vocês estejam mais familiarizados com o termo de Freud, como eu disse. Então, assim, vamos comparar com todo cuidado, claro. O Self seria como o id, ego e o superego em Freud, pois podemos dizer que os dois conceitos são sobre a estrutura dinâmica da personalidade humana. Então, de que é composto este Self para Jung? Falamos aqui do ego. Ele é o centro da consciência, é aquilo que você sabe sobre si mesmo, suas ideias, memórias, a identidade pessoal. Atua como o eu que percebe, pensa e decide. Tem a persona, é a máscara social, o papel que você desempenha para se adequar às expectativas sociais. É necessária para a convivência, mas perigosa se for confundida com a sua essência. A sombra, já falamos dela, é o lado reprimido,
O inconsciente inclui impulsos, desejos e traços que você considera inaceitáveis ou vergonhosos. Ignorá-la alimenta conflitos internos. Integrá-la é um passo vital para a maturidade. Mas, meu caro ouvinte, eu queria passar aqui para você o pulo do gato também da sombra. Porque ela não é só o mal ou o errado, muitas vezes ela contém potenciais adormecidos, forças criativas que o indivíduo ainda não teve coragem ou maturidade para assumir. Quarto arquétipo, anima, animus. É o princípio do sexo oposto na psique. Anima é o lado feminino inconsciente no homem, emoções, intuição. Animus, o lado masculino inconsciente na mulher, sendo a razão e a ação. Funciona como uma ponte entre o ego e o inconsciente. E, finalmente, o que me trouxe até aqui para passar todos estes conceitos anteriores, o self, a totalidade psíquica, é o núcleo organizador da psique, integrando o consciente e inconsciente. Representa quem o indivíduo é em essência e a meta final do desenvolvimento, que é a individuação. A obra de Tolkien é um verdadeiro compêndio de arquétipos junguianos. Vamos desbravar alguns dos mais marcantes, sempre ancorados em cenas e personagens. Aqui eu vou falar alguns exemplos sem entrar em detalhes, começando pelo Bilbo resistindo a entregar o anel. Esse momento é uma metáfora da resistência da sombra em ser abandonada. O quanto ela se agarra ao poder e ao conforto que proporciona, mesmo que seja nocivo. Aquele encontro do Frodo com Gollum, um espelho do que poderia se tornar caso sucumbisse à sombra, revelando o delicado equilíbrio entre a consciência e o inconsciente. A travessia das minas de Moria e o Balrog. Uma verdadeira descida ao inconsciente, onde o grupo enfrenta os medos mais primitivos e os aspectos sombrios da alma coletiva. Tem também a cena final do anel e o colapso de Frodo. Simboliza a limitação humana diante da sombra e como forças externas, como Gollum, podem concluir o que a consciência não conseguiu. Agora vamos para alguns momentos com maior detalhe. O Frodo representa o arquétipo do herói, mas não um herói glorioso, né? A gente não esperava ele como um herói. É muito interessante ver o desenvolvimento desse personagem. E sim, então, ele é aquele que trilha o caminho da individuação, processo de integrar as diversas partes do self. Então, a cena marcante desse momento é quando Frodo decide partir sozinho, deixando a irmandade. Aqui ele se separa do grupo para encarar seus próprios limites e medos. Então Jung escreve: a individuação exige a separação do indivíduo das identificações coletivas. Então Frodo precisa isolar-se para transcender a massa e encontrar-se. Olha, um exemplo muito bom, muito claro. Temos também o Gollum, a sombra personificada. Gollum é a sombra de Frodo, representa aquilo que ele reprime, mas que paradoxalmente é também necessário para a sua missão. Então tem aquela cena da compaixão que Frodo demonstra ao poupar Gollum em várias ocasiões. Isso evidencia o movimento junguiano, reconhecer a sombra não para destruí-la, mas para integrá-la. Então, para Jung, a sombra é um problema moral que desafia todo o ego da personalidade, pois ninguém pode se tornar consciente da sua sombra sem um esforço moral considerável. Então, no final, Gollum é quem completa a missão, indicando que aquilo que mais tememos pode ser o que também mais precisamos. Sam é a figura do companheiro, mas que também carrega traços do arquétipo Puer Aeternus. É a criança eterna, que ao mesmo tempo mantém a pureza e fornece o suporte emocional. Ele aqui é nosso Sancho Panza em Don Quixote. A cena-chave para isso seria quando Sam carrega Frodo literalmente montanha acima. Aqui ele simboliza a força do afeto que sustenta a individuação. Jung via a relação do ego e self como uma dialética. Ninguém pode realizar a individuação completamente só. Sam é essa energia relacional que equilibra a dureza do caminho.
Galadriel é a ânima, no sentido junguiano, o aspecto feminino da psique masculina. Ela seduz, inspira e guia. A cena simbólica é quando ela é tentada pelo anel e diz: em lugar de uma rainha, você teria uma rainha terrível como a aurora. Esse momento evidencia a ambivalência da ânima, tanto inspiração quanto potencial destrutivo. Frodo, ao interagir com Galadriel, fornece sua intuição essencial para a travessia. E por fim, o anel não é apenas um objeto, é a encarnação da sombra coletiva, aquilo que toda a humanidade deseja, mas teme: poder absoluto, dominação e controle. Tem uma cena icônica de Boromir se sucumbindo à tentação, provando que ninguém está imune à sombra. Então Jung afirma: o que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. Este é um conceito muito conhecido, né? A projeção. Então o anel projeta essa dimensão obscura, o que o torna tão irresistível quanto perigoso. Este episódio foi dividido em 2 partes e chegamos ao final da primeira. No próximo episódio falaremos da filosofia de Jean-Paul Sartre no Senhor dos Anéis. E lembre-se, entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Até o próximo episódio, pessoal!